E então, o investimento em valor funciona? Esse é o tema desse vídeo. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. A tese do Value Investing, ou investimento em valor, deve enfrentar a restrição de soma zero, ou seja, se alguns investidores apresentarem desempenho superior ao do mercado de ações, outros investidores deverão apresentar desempenho inferior na mesma proporção. Esse argumento tem dimensões teóricas e práticas. Desenvolvemos a teoria em nossa discussão detalhada dos procedimentos do investimento em valor moderno. Empiricamente, o registro histórico confirma que as estratégias de investimento em valor funcionaram. Em longos períodos, produziram retornos melhores do que as alternativas principais e do que o mercado como um todo. Três fontes fornecem evidências sobre essa superioridade na prática. A primeira vem de uma bateria de testes de seleção mecânica. Um pesquisador normalmente classifica todas as ações no universo que definiu em uma medida de valor, como a razão entre preço de mercado e o valor contábil do patrimônio líquido, ou entre preço de mercado e lucros. Agrupam-se as ações classificadas em cestas, da mais barata, cesta 1, à mais cara, cesta 2. Eles registram os retornos totais para cada cesta durante o período definido, geralmente um ano. A seguir, repete-se o processo por vários anos. No final, os pesquisadores têm um retorno de um longo período, alguns remontam a 90 anos, e podem ver como uma estratégia de valor mecânica se saiu em relação às ações da cesta cara e ao mercado como um todo. Muitos estudos foram realizados empregando diferentes versões dessa abordagem. Os resultados demonstram quase invariavelmente que as carteiras de valor produzem retornos melhores do que a média. Média aqui significa retorno sobre todo o mercado. Em quase todos os períodos e todos os tipos de mercado. Por exemplo, usando os dados da razão entre o valor de mercado e o valor contábil de Gannett French sobre o mercado americano, o retorno de uma carteira comprada nos 30% mais baratos das ações e vendida nos 30% mais caros, uma carteira de custo zero antes das taxas de transação, teve um retorno anual composto de 3,35% de 1927 a 2018, sobre o valor bruto investido em cada cesta para uma carteira geral que não requer nenhum investimento líquido. As carteiras de baixo preço-lucro tiveram um sucesso semelhante. As carteiras com ações de preços elevados, medidas pelas relações entre o valor de mercado e o valor contábil e preço-lucro, tiveram um desempenho ruim. Elas têm preços elevados principalmente porque as empresas tiveram um rápido crescimento de vendas e lucros no passado recente. Infelizmente, todo esse sucesso e essas expectativas de que a situação continuará já são incorporadas aos preços das ações quando as carteiras são criadas. Essas seleções mecânicas de ações produzem carteiras que parecem muito com aquelas que um investidor em valor diligente, analisando ações uma a uma, criaria. Especialmente porque o investimento em valor seria praticado no período inicial. Ainda assim, o investimento em valor não é a mesma coisa que uma abordagem mecânica, um programa de computador, que seleciona ações com base em uma medida estatística que indica quais estão mais baratas. Cálculos de valor intrínseco são geralmente mais complicados e requerem mais detalhes em termos de conhecimento da economia da empresa e do setor do que é divulgado por índices financeiros simples. Por outro lado, como tudo na vida, o investimento em valor não funciona o tempo todo.
Se nunca tivesse um desempenho inferior ao do mercado, então todos se tornariam um investidor em valor. E a vantagem seria na terminologia da disciplina arbitrada. As carteiras de valor estatísticas normalmente apresentam desempenho inferior ao do mercado de 3 a 4 anos para cada 10 anos. Em períodos de 10 anos ou mais, as carteiras de valor quase sempre superam o mercado. O mesmo se aplica a indivíduos e instituições orientados pelo valor, ou seja, value investing. Trata-se de uma estratégia de investimento orientado ao longo prazo. O caso teórico para o investimento em valor começa com a natureza de soma zero dos investimentos. Uma abordagem consistentemente superior deve ter sucesso à custa dos investidores que apresentam desempenho inferior ao do mercado em geral. Esse sucesso deve se basear nas vantagens em todas as fases de um processo de investimento ativo, seja orientado pelo valor ou não. O processo consiste em 4 etapas básicas do investimento: a busca, a avaliação, a pesquisa e a gestão de riscos dos ativos. O primeiro passo é criar uma estratégia de busca. Nenhum investidor pode analisar cuidadosamente todos os milhares de investimentos disponíveis no mundo hoje. Ele deve identificar um subconjunto selecionado de forma inteligente de todo o grupo a ser examinado. Idealmente, esse subconjunto conterá um número desproporcional de oportunidades que, na maioria das vezes, colocarão o nosso investidor no lado certo da negociação. Algumas estratégias de pesquisa são determinadas pela natureza da empresa de investimento. Por exemplo, uma empresa ou fundo que investe apenas em títulos de dívida conversíveis listados em bolsa tem as origens de uma estratégia de busca embutida em seu mandato de investimento. Um investidor que busca ações com perspectivas de crescimento atraentes, seja com dados estatísticos, seja menos formalmente lendo os textos apropriados, indo a conferências ou conversando com colegas com ideias semelhantes, tem uma estratégia de pesquisa. No mínimo, uma boa estratégia de pesquisa deve responder às perguntas de por que você está considerando um determinado investimento e por que, dadas as oportunidades identificadas pela pesquisa, você provavelmente estará do lado certo da operação que ela identifica. Depois que a estratégia de busca identifica uma segurança para investigação detalhada, a segunda etapa do processo é decidir quanto ela vale. Essa etapa é a avaliação, sendo a avaliação feita de forma explícita ou implícita. Por exemplo, escolhendo ações cujos valores devem aumentar. Qualquer decisão de investimento deve ser baseada no julgamento de que o valor futuro do ativo excede o preço pelo qual ele pode ser comprado hoje. Os vários métodos de avaliação, assim como as formas alternativas de realizar estratégias de busca, definem a abordagem subjacente do investidor. Os investidores técnicos avaliam os valores futuros com base em movimentos de preços anteriores e padrões de negociação. Os fundamentalistas, do curto prazo, ajustam o preço de hoje de acordo com as suas estimativas de desenvolvimentos futuros de curto prazo no nível macroeconômico ou de ativos individuais. Os investidores de mercado eficientes assumem o preço de hoje como a melhor medida de valor. O ponto aqui é que todos têm uma regra de avaliação. Eles não são todos igualmente bem-sucedidos. O teste de qualidade são os retornos que o investidor obtém ao tomar um lado da negociação em oposição a alguém cuja medida de avaliação produz estimativas diferentes e menos precisas. Os métodos de avaliação mais úteis identificarão incertezas importantes relacionadas ao valor do título sob exame. Os investidores profissionais empregarão um processo sistemático de pesquisa ativa para resolver essas incertezas.
A primeira característica de um processo de pesquisa bem concebido é que ele se concentra nas variáveis incertas que mais afetam a avaliação. Atender a esse critério requer uma abordagem de avaliação sólida que identifique essas incertezas principais. Os esforços de pesquisa que mecanicamente focados em uma lista pré-determinada de variáveis não relacionadas à sua relevância para o investimento específico em questão não serão tão eficientes quanto aqueles orientados por uma metodologia de avaliação superior. Em segundo lugar, sempre há informações indiretas significativas disponíveis que podem confirmar ou contestar a estimativa de avaliação inicial. Por exemplo, o CFO vendeu recentemente todas as suas ações? Outros investidores bem informados e disciplinados estão comprando ou descartando essas ações? Quais são as crenças comumente aceitas que fundamentam o preço atual das ações e por que você acha que a sua avaliação é melhor do que o consenso? Conheça a si mesmo. Como você agiu em situações semelhantes no passado? Você já tomou decisões parecidas com esta? E quais foram os resultados? Em outras palavras, você é fã de certos tipos de história? Um processo de pesquisa eficaz irá coletar e analisar essa evidência indireta, relevante, de uma forma que seja pelo menos tão abrangente e eficiente, nos limites da lei, quanto a das pessoas do outro lado da negociação. Por fim, depois de buscar, avaliar, examinar evidências adicionais para verificar a avaliação inicial e tomar uma decisão, todo investidor precisa de um processo de gestão de risco, que esse investimento acrescenta ou reduz a sua carteira. Qual que é o tamanho apropriado da posição na carteira? O movimento se dá em conjunto com outras participações ou tem uma correlação baixa ou mesmo negativa com elas? Fornecerá segurança em uma crise da forma como ouro, dinheiro e derivativos podem fazer? Ao contrário da negociação de ativos, a gestão de risco não é um jogo de soma zero, especialmente quando diferentes investidores enfrentam riscos diferentes. Contudo, mesmo nessa etapa de trabalho, é útil pensar em termos competitivos. Suas definições de riscos e os processos que você usa para gerenciá-los são, pelo menos, tão bons quanto as alternativas amplamente utilizadas e disponíveis? Meu entendimento é que as abordagens desenvolvidas por Graham e Dodd e seus sucessores talentosos são, em cada estágio do processo, geralmente superiores aos métodos comumente empregados por aqueles que estão fora da tradição do value investing. Obrigado por assistirem, compartilhem a sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!